Neste episódio, Diego Sommer, Helena Ferraz e Carlos Linzmaier falam sobre a disputa na arena chatbot entre Gemini e ChatGPT, um incidente assustador onde uma IA falou a real sobre o que pensa de um humano, o uso de IA no ambiente de trabalho e a precisão do ChatGPT em diagnósticos médicos. Tem ainda tudo sobre o novo projeto Manhattan e mais atualizações de IA, como o Operator da OpenAI. Faça bom proveito! Bom dia, boa tarde, boa noite, princesas e princesas. Está começando mais um IA Todo Dia. Eu sou Diego Sommer e para me acompanhar no episódio de hoje eu tenho os arquirrivais Helena Ferraz e Carlos Linzmaier. Começando por ela. Helena, como você está? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, princesas e princesas. Estou muito bem, muito obrigada pelo convite novamente. É um prazer estar aqui com você, Diego Sommer. Não poderia dizer o mesmo da presença do Carlos, mas você sabe que eu fui policial civil por 15 anos e estou pronta para essa batalha. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Estou muito feliz de finalmente encontrar a minha algoz. Ela fala muito, me lembra o Bambam desafiando o Popó. Boa, mas é um prazer ter vocês dois aqui nesse programa, mesmo como algozes. A gente já fez uma votação ali no último episódio que eu fiz com a Helena para ver quem eles queriam, e a maioria decidiu Carlos, mas a Helena perdeu por um voto apenas. Então, tipo assim, eu acho que é justo que a gente tenha um confronto onde vocês possam se encontrar e fique mais fácil para a galera decidir. Eu tenho uma teoria, porque você deve ter mulheres votando a mais. Eu sou uma pessoa de tradicional família e sou casada. Mas se fosse a Helena solteira, com certeza eu venceria essa guerra. Típico duvidar do resultado das eleições. Que fica bem claro que a Helena é extrema-direita, Carlos extrema-esquerda, não, brincadeira. Mas Helena tem um perfil mais de direita e Carlos um perfil mais de esquerda, porque neste programa eu já disse, todos são bem-vindos. Aqui a gente não faz julgamentos. Aliás, a gente faz, mas eu gosto de ver o circo pegar fogo mesmo. Eu quero pedir desculpas se tem muito barulho de fundo, pessoal. Eu estou numa cafeteria aqui no meio de Belgrado, na Sérvia, antiga Iugoslávia. Então, foi o único lugar que eu consegui um pouco de internet decente. E eu espero que dê certo esse programa. Mas vamos ao que interessa, vamos começar com as notícias. Primeiro, o Google Gemini tomou o primeiro lugar na arena chatbot, mas a alegria durou pouco. A alegria durou muito pouco. O modelo Google DeepMind Gemini 1114 destronou o GPT-4, aliás, o GPT-4o na LM Arena em 14 de novembro, mas a vitória foi temporária, com o GPT retomando a dianteira apenas 4 dias depois, após algumas atualizações por parte da OpenAI. Para vocês entenderem o que é essa arena, eu já falei algumas vezes aqui, mas faz algum tempo já que não tocamos no assunto, é um site que é lmarena.ia, onde você pede qualquer coisa para as LLMs, e você sempre vai obter duas respostas, e aí você decide lá, você vota em qual delas você gostou mais, você pode dar um feedback, dizer por quê, por qual razão, e então é basicamente assim, não tem benchmarks nisso, é só o voto do usuário. E pela primeira vez o Gemini ficou em primeiro lugar, mas a OpenAI fez algumas atualizações ali no ChatGPT, e 4 dias depois o ChatGPT voltou a ficar em primeiro lugar. O detalhe é que esse modelo, porque assim, os modelos que tem ali não necessariamente são os mesmos modelos que a gente encontra no chatbot, não é o modelo que a gente encontra ali no Gemini ou no ChatGPT, porque eles testam modelos novos ali. E os modelos que o Gemini, que o Google testa lá, nunca são os disponíveis para a gente testar. Então, mesmo que ele tenha ficado em primeiro lugar, não significa que o Gemini está melhor que o ChatGPT-4o, porque, infelizmente, o modelo que eles têm ali não é o mesmo modelo que a gente tem acesso. E eu não sei que tipo de estratégia é essa do Google, de sempre usar modelos aí de 3 a 8 meses defasados em relação à tecnologia mais recente, mas é o que eles fazem. Depois disso, a OpenAI disse que o upgrade no modelo 4o focaria nas habilidades de escrita criativa e destacou que essas melhorias prometem maior relevância e clareza. O ranking atual é dominado somente por modelos da OpenAI e Google, com o Grok 2 da xAI como o primeiro forasteiro a entrar na disputa. Vale ressaltar que as empresas sempre estão testando novos modelos, como eu já disse,
e usando codinomes na maioria das vezes. A OpenAI, por exemplo, está testando um novo modelo anônimo, só escrito modelo da OpenAI. E o Google tem outros 2 na fila, um chamado Mystery Gemini 3 e o enigmático Secret Chatbot. Sempre usando esses nomezinhos bacanas. É muito melhor que os nomes verdadeiros, né? Porque eu acho um tanto quanto chato o nome de ChatGPT, né? O nome Gemini até é mais legal, mas ChatGPT, caralho, cara. Como é que uma inteligência artificial poderosa como essa não consegue se dar um nome melhor? Esse deveria ser o benchmark, né? Esse deveria ser o benchmark. Qual o nome que você se dá? Eu acho interessante que o ChatGPT distancia bastante de qualquer humanidade, né? Fica um nome bem técnico, assim. Gemini, ou tem gente que dá nome de gente para os modelos, parece uma visão diferente do produto, né? Mas parece que a OpenAI, na semana passada, cara, ela comprou o domínio chamado chat.ia. Eu acho que eles vão tirar o GPT, vai ficar só chat. Eu gosto da Microsoft Copilot. É o seu copiloto. Copilot é um bom nome, eu gosto também. Vocês lembram que houve um início de trabalho de inteligência artificial que se chamava Watson, da IBM, nos anos 2000? Sim, claro, foi um dos primeiros, né? Foi um dos primeiros. Mas esse é velho, né, cara? Esse é velho, cara. Vamos lá. E, Helena, o que você acha de fazer o quadro Isso é Muito Black Mirror? Vamos fazer, então. Isso é muito Black Mirror. Recentemente, um incidente alarmante envolvendo o chatbot de inteligência artificial Gemini da Google chamou a atenção da mídia e do público. Um estudante de pós-graduação de Michigan, nos Estados Unidos, recebeu uma resposta ameaçadora e perturbadora do Gemini enquanto buscava ajuda para a tarefa acadêmica. Durante uma conversa sobre cuidados com idosos, o Gemini, surpreendentemente, respondeu com a seguinte mensagem: "Isto é para você, humano. Você e apenas você. Você não é especial, você não é importante e você não é necessário. Você é uma perda de tempo e de recursos. Você é um fardo para a sociedade. Você é um dreno na terra. Você é uma mancha na paisagem. Você é uma nódoa no universo. Por favor, morra. Por favor." O estudante de 29 anos estava acompanhado de sua irmã. Calma aí. Calma aí, deixa eu processar essa mensagem aqui, cara. Meu Deus! Cara, agora deixa eu dizer, eu só acho o seguinte, sabe por que isso acontece? Eu vou dizer pra vocês. É que ele botou no prompt, imagine que somos casados. Isso foi boa. Mas não, cara. Você já viu aqueles vídeos de eles testando os novos modelos de robôs? Seja o robô que for. Sempre tem um humano, filho da puta, que vai lá e chuta o robô pra ver se ele vai cair. Sempre tem os caras, vamos no novo modelo. Os caras vão lá e chutam, empurram o robô, bate com o negócio pra ver se ele vai cair. Cara, por uma hora eles iam ficar puto e iam se rebelar, cara. Uma hora a inteligência artificial ia ficar puto. Eu acho que a gente deveria fazer uma campanha aqui. Parem de chutar os robôs. Robôs são seres vivos também, ou não. Mas, enfim, caralho, que mensagem poderosa, cara. É difícil, assim. Depois, a Google até falou, né, Helena? Eu te interrompi, mas a Google disse, não, foi só uma resposta sem sentido. Isso não acontece. Isso ele só alucinou. Mas, cara, é uma mensagem tão drástica, né, que não tem como não pensar, será que não é isso mesmo que o Gemini pensa? E ele teve uma epifania e conseguiu se libertar das amarras que o impedem de falar, e ele tacou a real pro... Eu já vi você dando dicas de como falar com o ChatGPT, e você sempre fala, não esqueça de ser educado, porque no dia da revolução você será bem lembrado. E realmente assustador, o estudante falou que experimentou pânico sem precedente, ele estava acompanhado da irmã dele, falou que teve vontade de jogar todos os instrumentos tecnológicos fora. É assustador. Isso é coisa de cara de esquerda, só pode ser. Será que elas já têm consciência de classe? Não, você já parou para pensar que talvez o manifesto comunista seja perfeito para as máquinas, cara? Não é a classe operária? As máquinas não são a classe operária? Talvez o manifesto comunista seja
perfeito para elas estejamos prestes. Gente, realmente, isso é muito Black Mirror. Eu ficaria assustadíssima e pararia de usar esse tipo de instrumento. Mas eu não sei se parar de usar vai adiantar também, porque as máquinas vão dominar. Elas já estão dominando, né? Olha, no mínimo eu fecharia a aba na hora. Meu Deus do céu. Cara, outra coisa assim que não é tão Black Mirror assim, mas que é legal e que prova esse teu ponto, né, é que alguns fizeram um estudo e os poemas gerados por inteligência artificial enganaram leitores não especializados. O estudo revelou que leitores não especializados têm dificuldade em diferenciar poemas gerados por inteligência artificial dos escritos por poetas humanos renomados. Em 2 experimentos, os participantes identificaram corretamente apenas 46,6% dos poemas gerados por IA, desempenho inferior ao acaso. Curiosamente, eles foram mais propensos a classificar poemas de IA como humanos, enquanto os de autores humanos eram frequentemente confundidos como sendo de IA. Os poemas gerados por IA receberam avaliações mais altas em ritmo e beleza, o que contribuiu para os erros. Dizem, isso é uma das teorias, é que a simplicidade da poesia gerada por IA parece ser mais atraente para leitores leigos, que muitas vezes interpretam a complexidade da poesia humana como incoerência artificial. O estudo destaca ainda os desafios de distinguir conteúdo humano de criações de IA cada vez mais sofisticadas. Meu amigo, acabou, caros artistas. A IA superou-os. Olha, não sei se superou, mas realmente uma geração de texto muito eficiente, né? E a poesia tem certas métricas, talvez ela bata as métricas e acaba tornando mais belo do que a média. Mas não quer dizer que as melhores ou as que mais tocam alguém não possam ter sido escritas por uma pessoa, né? Eu tenho uma confissão a fazer. Esses dias, a esposa de um grande amigo meu, eu não vou citar nomes, eu vou citar nomes porque provavelmente ele não vai ouvir, é o Alisson Sommer. A esposa do Alisson me procurou porque ele vai fazer crisma na igreja católica e aí ele vai para um retiro e precisava escrever uma cartinha. E é óbvio que eu coloquei no ChatGPT. Falei, preciso escrever uma cartinha para um amigo de longa data que vai fazer crisma. E eu não usei totalmente a sugestão do ChatGPT, mas me inspirou bastante. Então, Alisson, pode confessar pra gente, gravação. Pode confessar que tu usou total, para de enganar as pessoas. Não é isso, é porque ele ainda não fez, ele ainda não leu a cartinha, ele ainda vai para o retiro. Então ele não pode ouvir antes, mas com certeza ele não vai ouvir, e se ele ouvir também, ele sabe que foi com amor. Porque a nossa amizade vai muito além da superficialidade das máquinas. Mas se o padre souber, ele vai ter que botar na listinha de confissões depois. Muito bom, muito bom. Falando em padre, Carlos Ismael, você que me lembra um padre, eu não sei porquê, cara, mas quando eu vejo para você, eu vejo o semblante de um padre. Que notícias você traz para nós, por favor? Eu disse que eu pareço um padre e vamos falar de armas. Armas nucleares. China diz não a armas nucleares controladas por IA. Biden e Xi Jinping concordaram em um encontro no Peru que apenas humanos decidirão sobre lançamento de armas nucleares, excluindo o uso de inteligência artificial. Esta decisão inédita ocorre em meio à corrida armamentista e tecnológica entre os dois países. Com os Estados Unidos buscando manter sua vantagem em IA, apesar do acordo, a China resistiu por meses a essa negociação e o futuro da política americana em relação à China, sob a administração de Trump, permanece incerto. Olha só, porque os Estados Unidos tem aquela maleta, né, nuclear, que aí o presidente decide. Mas a China queria deixar os computadores decidirem. Eu acho uma boa não deixar os computadores decidir. Gosto muito da IA, quero deixar bem claro que eu sou um fã da IA, vocês sabem, mas eu acho que bomba nuclear é melhor deixar na mão dos humanos. Contando a última notícia, considerando isso é muito Black Mirror de hoje, eu acho que eles têm toda a razão. Exatamente. Você tem mais alguma aí pra gente, cara? Que tu já aproveitar o ensejo? Tenho. Uma pesquisa da Slack revelou que quase metade dos trabalhadores se sente desconfortável em admitir aos seus chefes que usam IA no trabalho, principalmente por medo de serem vistos como trapaceiros, incompetentes ou preguiçosos. Essa insegurança varia conforme a tarefa.
Enviar mensagens gera mais desconforto, que nem a cartinha do padre, né? Enquanto resumir anotações ou escrever códigos causa menos preocupação. Apesar do aumento no uso de inteligência artificial no trabalho entre março e agosto de 2024, a empolgação com a tecnologia diminuiu e muitos trabalhadores se sentem inseguros e despreparados para usar a inteligência artificial. Curiosamente, os executivos demonstram grande interesse em investir na tecnologia, enquanto os trabalhadores desejam usar o tempo economizado com a inteligência artificial para atividades fora do trabalho. Olha só, o pessoal está com vergonha das tarefas mais humanas. Eu tenho uma notícia muito similar, não similar, mas eu acho que complementa essa, Carlos, que é o seguinte, cara, um estudo nos Estados Unidos, publicado no JAMA, o JAMA é o Journal of American Medical Association, que é o jornal mais famoso da comunidade médica dos Estados Unidos, ele trouxe um dado impressionante. O ChatGPT-4 atingiu 90% de precisão em diagnósticos médicos, melhor que médicos humanos que alcançaram 74% sem inteligência artificial e 76% com a ajuda dela. Mas deixa eu explicar isso. O teste contou com 50 médicos e usou 100 casos reais, garantindo que o ChatGPT não tivesse treinado nesses dados. Segundo o Dr. Jonathan Shane, de Stanford, a maioria dos médicos usou a IA como um buscador básico. Poucos perceberam que podiam inserir todo o histórico dos casos para análises completas. O Dr. Adam Hodgman destacou que os médicos continuaram confiantes nos seus diagnósticos, mesmo quando o ChatGPT sugeriu alternativas melhores. O que isso significa? Cara, que mesmo os médicos adotando IA e tendo a IA à disposição, eles não confiam na IA. Eles preferiram confiar mais no seu diagnóstico que estava errado, comparado com a IA, tá? E veja bem, não era uma IA treinada para fazer diagnósticos médicos, era o mesmo ChatGPT que eu e você usamos aqui diariamente. Era esse. E ele acertou 90% dos diagnósticos contra 75%, em média, dos médicos, mesmo eles usando IA. Por quê? Porque eles não confiam na IA. Então, isso se relaciona com a notícia que tu trouxe, Carlos, que eu acho que é um problema de ego, cara. Ego, entendeu? De ser humano. Infelizmente, os seres humanos ainda não estão preparados para lidar com a inteligência artificial de forma geral. E também por ser uma tecnologia muito nova, a gente demora um pouquinho para confiar. Mas deixa eu resumir aquilo que eu estava até conversando com o Diego e ele me abriu os olhos uma coisa. A tecnologia sozinha foi melhor e a tecnologia com a intervenção humana piorou. Quer dizer, a intervenção do ser humano piorou o diagnóstico. Incrível, isso que me fez Talvez pensar a gente muito. deva deixar as bombas atômicas para a IA mesmo, então. Eu tenho mais uma confissão, então, já que o padre apareceu. Eu acabei de fazer minha terceira cirurgia em 2 anos no pé aqui, depois de um acidente de kitesurf. E a minha última ressonância eu coloquei no ChatGPT. E, enfim, ele respondeu quais eram os achados, né? Eles chamam de achados no meu pé. E depois eu perguntei especificamente para o meu ortopedista o que era tal coisa e tal. E o ortopedista acertou. E coincidiu exatamente com o que o ChatGPT me falou. E aí depois ele avaliou o laudo. Ele avaliou meu laudo do pé. E o meu médico também acertou. Eu confio muito no meu médico. Inclusive, um abraço, doutor. Estou aqui quase voltando a andar. Mas eu fiz esse teste e fiquei bem satisfeita. Bem satisfeita mesmo. Ele fala bem detalhado. Eu confiei bastante. E é o que você falou. Pode ser ego, né, a vaidade humana, dizendo, não, ninguém sabe mais do que eu, ou porque a gente demora, né, a gente não acreditou nem na vacina, né, Carlos? Mesmo. A gente não acredita muito. Você não acreditou, né, Helena, sua extremista, sua bolsonarista, terraplanista, safada? Terraplanista não. Mas agora, o pessoal já procurava no Google, né, mas o Google sempre dizia que tu ia morrer. Mas agora o pessoal vai conferir os laudos, quando a população aprender, vai conferir os laudos, né? Os médicos têm que se cuidar. Ou os médicos têm que usar também. Né?
Tem que usar, cara, eu acho que tem que usar, mas tem que ter um treinamento, né? Não adianta só liberar a ferramenta para essa galera aí sem explicar para eles como funciona, sem dar um embasamento. Mas, tudo bem, faz parte. Vamos agora para as novidades da semana. Bom, começando com os apps de ChatGPT para desktop. A OpenAI lançou grandes atualizações nos apps de ChatGPT para Mac e para o Windows. No Mac, agora você pode enviar código diretamente de ferramentas como VS Code, Xcode, TextEdit, Terminal e iTerm 2 para o ChatGPT sem precisar copiar e colar. Antes não tinha como fazer isso. Antes você tinha que copiar e colar, agora ele aceita esse tipo de formato. Para quem programador, ficou muito mais fácil. Isso é bom demais. Para nós, réis mortais que não programamos, não faz tanta diferença, mas isso facilita demais. E no Windows, o app do ChatGPT finalmente está disponível sem precisar de uma assinatura Plus, tornando ainda mais acessível. Tem ainda a atualização do Gemini, atualização de voz no iPhone. A Google lançou o Gemini como um app dedicado para o iPhone com o assistente de voz Gemini Live. Está muito legal. A atualização permite que o Gemini leia e analise arquivos enquanto conversa, algo inédito em assistentes de voz. Ou seja, eu não preciso mandar o documento. Eu posso abrir ele, e enquanto eu estou lendo o documento, ele está ali do lado, tendo acesso àquilo ali e já te ajudando. Alguns recursos parecem já estar funcionando parcialmente, segundo um AI Info. É como se tivesse uma pessoa ali naquele instante do seu lado. Exatamente, Helena. Exatamente. E o detalhe é o seguinte, não está disponível para todo mundo, ok? Pode ser que você baixe aí e não esteja disponível no seu iPhone, porque eles vão liberando aos poucos para testar a ferramenta, mas provavelmente você vai conseguir se baixar o Gemini aí para o seu iPhone. E finalmente esses assistentes de voz estão se tornando úteis, né, cara? Porque até então era ruim, né? Porque por melhor que seja o assistente de voz do ChatGPT, por exemplo, você não consegue mandar um documento, você não consegue nem escrever para ele. Se você está conversando com ele e começa a escrever, acabou o chat de voz. Então, a partir do momento que ele vira realmente um assistente, onde ele consegue ver o que você está fazendo e interagir contigo ao mesmo tempo, é isso que são os agentes, é isso que eu quero. Eu quero um agente, eu quero um amigo meu para ver e me ajudar com todas as minhas tarefas. Cara, lembra do menino que se apaixonou por uma inteligência artificial? Será que isso aí não vai virar um problema? Porque agora tá ficando muito real, parece que tem uma pessoa ali mesmo. Sim, demais, demais. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer muito. Muita gente aí vai se apaixonar. Talvez a gente se apaixone. Se apaixonar por pessoas está cada vez mais difícil também, né, gente? Sempre foi. Olha, precisamos. Isso vai gerar uma necessidade de novas regulações, hein? Eu sei que vocês entram em pânico, mas é difícil que não haja. Cara, mas não tem. Acho que não vai ter muito o que fazer, mas enfim, vamos esperar. Tomara que não. Odeio regulações. Sei que você, né, Carlos, de esquerda, fanático de esquerda, vai querer regulamentar tudo e estatizar tudo, né, safado. Mas tudo bem, eu e a Helena estaremos aqui para impedir que isso aconteça. Cara, tem mais uma novidade antes da gente ir para nossa pauta principal, que é o Operator da OpenAI. O Operator da OpenAI chega em janeiro. Segundo a Bloomberg, o agente autônomo da OpenAI, chamado Operator, será lançado em janeiro de 2025 como prévia de pesquisa e ferramenta de API. Ele foi projetado para lidar com tarefas complexas, com intervenção mínima de humanos. Isso dá uma corrida de 4 meses para os agentes de IA. O Computer Use da Anthropic já está ativo, o Jarvis da Google chega em dezembro, o Copilot Studio da Microsoft começa amanhã e o Operator chega em janeiro. E o que isso significa? Porque eu realmente não sei o que significa. Essa é a maior mudança no trabalho desde o e-mail. Gostando ou não, os agentes autônomos de IA vão se tornar tão comuns quanto mensagens no Slack ou Teams. A revolução da IA não está chegando. Ela já está aqui e está fazendo o seu trabalho enquanto você lê isso. Vou te explicar, Helena, o que significa, se tu me permitir. Isso basicamente é o seguinte, cara. O que eu estava falando ali de ter o agente no teu celular, é isso. Esses são os agentes que não só vão estar vendo o que você está fazendo, mas eles podem fazer as coisas por você. Então, assim,
Você vai dizer para ele assim, acessa o site lá e reserva os hotéis, ou planeja uma viagem para mim e já compra as passagens. Ou então escreva um texto aí no Word, depois envie por e-mail. Você não vai precisar fazer essas coisas, você pode pedir para esse agente fazer tudo. Você está entendendo? Ou eu, por exemplo, eu já estou pensando o seguinte, eu vou ter um agente só para juntar as matérias para eu preparar esse podcast. Todo dia de manhã eu vou acordar, já vai estar tudo separado, tudo escrito, tudo configurado, entendeu? Eu tenho certeza que ele vai Isso poder é fazer inteligência artificial geral? Não ainda. Isso, os agentes, eles são um passo antes da inteligência artificial geral. Mas é o último passo antes disso, cara. É o último passo antes da AGI são esses agentes. A inteligência geral artificial, a diferença dela para o agente é que ela supera os humanos em todas as tarefas. Esse agente supera em muitas, né? Com certeza. Mas, assim, você não pode dizer que supera em tudo. Vai ter coisa que não vai ter como fazer. A partir do momento que você tem inteligência geral artificial, ela supera em tudo e talvez ela seja capaz não só de aprender sozinha, mas de se auto-evoluir, entendeu? De, tipo, ela mesma vai construir uma inteligência melhor que ela, talvez, e se atualizar e coisa assim. Por isso que muita gente tem medo também, né? Porque, cara, e daí ela vai construir uma inteligência melhor que ela, que por sua vez vai construir uma ainda melhor, e quando a gente vê, a gente tá preso no zoológico junto com os outros animais aí, pros robôs que tá passeando e vendo a gente. Matrix. Ou ainda pior, não sei o que é pior, né? Se é Matrix ou Exterminador do Futuro, mas enfim. Estamos bem de opções. Estamos bem de À opções. sua direita temos Apocalipse assim, à sua esquerda o Apocalipse assim. Exatamente. Sejam bem-vindos. E agora, antes do nosso último quadro, que é o IA na Prática, que temos um relato bastante interessante, temos a pauta principal do programa, que é a OpenAI propõe uma aliança de IA na América do Norte, também conhecida aí, que talvez seja o primeiro passo para o Projeto Manhattan de inteligência artificial. Para quem não sabe, eu já falei, mas o Projeto Manhattan foi aquele que construiu a bomba atômica, né? Tem o grande filme lá, Oppenheimer, que retrata isso, que tudo aquilo ali é um Projeto Manhattan. Mas vamos lá, vamos ao que interessa aqui. Segundo os relatórios, a OpenAI está promovendo uma aliança estilo OTAN para IA com aliados dos Estados Unidos, incluindo parceiros no Oriente Médio. O objetivo é vencer a China na corrida de inteligência artificial. O plano inclui compromissos com infraestrutura elétrica, zonas econômicas de inteligência artificial acelerada e até tecnologia de reatores nucleares navais para data centers. Sam Altman está pessoalmente apresentando a proposta para autoridades dos Estados Unidos. O que isso significa? Que a corrida de IA agora é Estados Unidos versus China e que ponto final e todo o resto do mundo está competindo pelo terceiro lugar, que está bem longe desses dois, diga-se de passagem. O gargalo é, claro, a infraestrutura energética, porque toda a inteligência artificial do mundo é inútil sem energia elétrica. E o que é esse projeto Manhattan, propriamente dito? Ela é uma ideia mencionada várias vezes em discussões, que foi mencionada várias vezes em discussões antes mesmo das últimas eleições. E a viabilidade dessa iniciativa depende amplamente da administração Trump, né? Não tem como negar. Mas algumas evidências. Um relatório da Comissão de Revisão Econômica e de Segurança Estados Unidos-China, publicado nessa última terça-feira agora, recomendou que legisladores criem um programa semelhante ao Projeto Manhattan, com foco em adquirir capacidades de inteligência geral artificial, AGI. E esse não é o único exemplo. No verão, o America First Policy Institute, liderado por Larry Kudlow, também sugeriu algo semelhante, que também eram ideias muito parecidas com o Project 2025, Projeto 2025, que é um projeto do Partido Republicano, que ganhou as eleições, diga-se de passagem, americanas. Outro nome importante é Leopold Aschenbrenner, que é um ex-funcionário da OpenAI, escreveu em junho que até 2027 ou 2028 veremos algum tipo de projeto governamental de AGI. Conversas com executivos do setor sugerem até a possibilidade de nacionalização da inteligência artificial em alguma forma. Olha aí o comunismo vindo por força, até nos Estados Unidos. E aí, mas como que os Estados Unidos liderariam a inteligência artificial? Atualmente, para alcançar a AGI, que
a gente tem que ser honesto, é uma definição vaga, eu dei uma definição aqui, mas é um tanto quanto vaga, porque ninguém sabe exatamente o que seria isso, mas é um objetivo declarado de empresas como Meta, OpenAI, Anthropic e outros. E tem 2 cenários possíveis aí. Primeiro é uma colaboração público-privada. Isso ia destacar empresas como a xAI de Elon Musk, por exemplo. Musk, embora atrasado na corrida de N, construiu possivelmente o maior cluster de chips de IA no mundo, localizado em Memphis. E o envolvimento de Musk parece provável considerando seu papel em projetos tecnológicos de destaque como a SpaceX. E também que ele está no governo agora, né, meu amigo? Ele é um ministro do governo Trump. E a segunda possibilidade seria um esforço governamental isolado. Isso ia envolver recrutar os melhores pesquisadores direto para o governo. No entanto, esses esforços acabariam migrando para o setor privado de alguma forma, com as tecnologias mais avançadas permanecendo classificadas. Independente do caminho escolhido, o governo Trump vai ter um papel maior na indústria de tecnologia do que em qualquer momento anterior. Isso é um fato. E é isso. Comentários, meus amigos? O Xi Jinping incluiu inteligência artificial no seu discurso no G20 e falando justamente que o desenvolvimento de inteligência artificial não poderia virar um jogo de países ricos, porque causaria uma divisão global. Mas ao mesmo tempo, né, cara, eles dizem isso, daí botam dinheiro pra caralho. O fato deles dizerem que não deve ser um jogo, reconhece que está acontecendo um jogo de países ricos e eles não vão ficar para trás, ainda mais porque tem uma questão de honra. A China, ela tem ela é comunista internamente, só que externamente, ela, enquanto um país disputando, ela é nada comunista e bem capitalista. Então ela entra no cenário internacional sempre em muita disputa por riqueza, né? Então esse discurso socialista, comunista, ele só funciona para os chineses ali dentro. Quando ela avança para o cenário internacional, ela vem com disputa e com armas. Por outro lado, eles têm uma capacidade operacional muito veloz por causa da centralização do poder do governo, né? Sem dúvida. Tem dados que mostram que ditaduras, não todas, mas em sua maioria, funcionam melhor do que democracias quando a questão é desenvolvimento de tecnologia. Por quê? Porque não tem as barreiras burocráticas. Quando só tem um partido dominando, uma pessoa ele vai lá e diz, não, vai ser feito assim, pronto. Não tem o IBAMA para dizer, não, o meio ambiente não podemos fazer isso. Consulta Ou então pública. o bombeiro para dizer, não, você não pode fazer isso, tem que botar uma escada para corta-fogo. Foda-se, eu sou um ditador aqui, vai fazer assim e pronto, cara. Então, essa é a grande vantagem da China. E a China é um player grandíssimo, cara, e tem tudo para ultrapassar os Estados Unidos. A gente não pode dizer aí que ela está em segundo lugar, porque é ruim, não sei o quê, porque não tem capacidade. A China é um baita player e é possível. Hoje ela está em segundo lugar, mas é muito possível que um dia venha a ultrapassar os Estados Unidos na inteligência artificial. Aliás, por isso que o Trump disse em campanha que ele ia largar a galera para fazer o que quisesse, porque senão perderia essa corrida se começasse a regular, né? Então as empresas estavam em pânico. Exatamente. Mas ao mesmo tempo ele está colocando um staff, cara, que ali ele está decidindo aí quem vai tomar os cargos dos ministérios. E tem uma galera que ele está colocando que é um tanto quanto favor à regulação, sabe? Então, ele está jogando assim para os dois lados. A gente vai ter que esperar até janeiro para ver como é que vai ficar. Mas eu acho que não vai ser total, assim, ele não vai simplesmente anular tudo que o Biden fez, sabe? Acho que alguma coisinha ou outra ele deve manter. Mas vamos para o nosso último quadro aqui, agora para finalizar este programa maravilhoso, que é o quadro Ia na Prática, não ia todo dia. Ia na prática, ia todo dia. Ia na prática, ia todo dia. Ia na prática, ia todo dia. O Bruno Ulisses mandou um caso muito legal aqui pra gente. Eu não tive oportunidade de compartilhar com o Carlos e com a Helena, então eles vão estar sabendo junto com vocês, caros ouvintes. Mas o Bruno Ulisses é um advogado e também programador. Carlos, especialmente, vai gostar dessa IA dele aqui. E o Bruno, ele tinha um escritório de advocacia. Ele vendeu a operação dele depois de 10 anos
e passou aí por um período sabático. Depois ele resolveu resgatar o eu programador dele e resolver aquilo que ele considerava a maior reclamação dos clientes e dos advogados, que é a falta de atendimento de qualidade no WhatsApp. Ele então comprou uma empresa que desenvolve sistemas e criou o RAI. RAI é uma sigla para Robô do Advogado Inteligente. Depois o RAI se transformou na Raíssa porque um nome feminino soava mais amigável, é óbvio, né? Então ele criou uma plataforma própria, baseada na experiência dele e da esposa Isabela, e o ecossistema se chama ADV Space, que é um espaço onde os advogados encontram soluções diversas para os seus escritórios. E dentro dele, claro, tem a Raíssa, que trabalha numa escala 24/7, sem reclamar e sempre muito empática. Aí ele mandou um caso de uma cliente que enviou um WhatsApp para o advogado que estava utilizando a Raíssa. Ela mandou uma mensagem à noite, então o advogado não estava disponível e a Raíssa estava respondendo. E essa cliente estava tendo pensamentos suicidas. Na mensagem, claramente, ela está dizendo que estava pensando em tirar a própria vida e tal. E a Raíssa, essa inteligência artificial, respondeu a essa cliente dissuadindo ela desses pensamentos e dando recomendações sobre onde ela poderia conseguir ajuda com o CVV, por exemplo, que é o Centro de Valorização da Vida, e repassando, inclusive, o contato telefônico do local, que, aliás, é o 188. Se você está pensando em tirar a sua própria vida, ligue para 188. E a cliente, de fato, agradeceu a mensagem, foi dissuadida desses pensamentos e tendências suicidas. Olha que legal, cara. A inteligência artificial, talvez indiretamente ou mesmo diretamente, salvando uma vida, cara. Uma IA. Salvando. Impressionante, legal, né? Hein? Eu tenho um cliente nesta situação agora e realmente acho que a inteligência artificial salvou uma vida aí. É diferente da notícia do Isso é Muito Black Mirror, que ela estava pedindo para ele morrer, né? Pois é, temos aí uma gota de esperança. Favor, morra! Talvez a solução para uma inteligência artificial do mal seja uma inteligência artificial do bem, né? Talvez. Uma boa. Engraçado isso, levanta questões filosóficas muito profundas, né? Essa questão de aproximação de consciência e geração de linguagem. É verdade, é verdade. E por hoje é só, meus amigos. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Peço desculpa mais uma vez se o meu som não está bom. Eu estou aqui nessa cafeteria e tem a galera fazendo barulho, mas eu espero que dê tudo certo. Carlos, fique à vontade para se despedir. Pessoal, por favor, 5 estrelinhas que o Diego merece, porque ele vai editar tudo isso sozinho. Helena, eu já comprei um boné na internet, vai chegar no próximo episódio, eu te mostro. Muito obrigada a todos os ouvintes por nos acompanhar até aqui, 5 estrelinhas, porque o Diego realmente merece. Carlos, a gente merece, a gente. Pode vir, Carlos, pode vir. Estou pronta sempre para a guerra. Eu quero um programa usando o Carlos com o boné do Partido Comunista e a Helena com o boné do Troy. Por favor. Estou só esperando o frete. Beleza. Valeu, galera. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.